Eu nunca contei à minha filha que eu tinha sido juiz federal, e a família rica do genro dela também nunca soube. Mas depois que o sogro dela causou um atropelamento e fugiu, minha própria família bateu à minha porta com um pedido chocante. Meu genro olhou nos meus olhos e disse: "Basta dizer que foi você quem estava dirigindo." Depois minha própria filha sussurrou: "Ele tem uma carreira para proteger, e você não tem mais nada a perder." Eu não discuti, apenas sorri, porque eles não faziam ideia de quem estavam tentando sacrificar. Meu nome é Thomas Bennett. Tenho 60 anos e quero contar a vocês sobre a manhã em que minha filha olhou nos meus olhos e me disse que eu não tinha mais nada a perder. O sol nasceu devagar sobre Pasadena naquele sábado, do jeito que sempre nasce em junho, espalhando uma luz dourada e comprida sobre os telhados e sobre o meu pequeno jardim da frente. Eu estava sentado na varanda com meu café, olhando as roseiras junto à cerca captarem o primeiro calor do dia. Margaret plantou aquelas roseiras 22 anos atrás, numa época em que Emily ainda era pequena o bastante para adormecer no meu ombro durante os passeios de carro. As roseiras voltavam a florescer todas as primaveras, sem falhar uma vez sequer. Eu as mantinha aparadas e regadas, porque cuidar de algo que Margaret havia amado era uma das poucas formas que eu ainda tinha de manter um pedaço dela por perto. Eu me aposentei da magistratura federal 5 anos antes. Quase todas as manhãs desde então tinham sido exatamente como aquela. Café na varanda, as roseiras, o som do bairro acordando devagar ao meu redor, um cachorro latindo 2 casas adiante, um aspersor de água ligando do outro lado da rua. Sons comuns que eu tinha aprendido a amar mais do que jamais esperei. Eu vivia de forma simples, por escolha própria. A casa na Rua Morango era modesta. 3 quartos, uma cozinha pequena, um escritório com uma porta que eu mantinha sempre trancada. Meu carro era um Volvo de 7 anos que eu dirigia até o mercado e até a biblioteca, e pouco mais que isso. Meus vizinhos me conheciam como o homem quieto que acenava da varanda e trazia as latas de lixo de volta no horário certo. Eles não sabiam mais nada sobre mim, e eu preferia assim. Emily ligou às 7h14 da manhã. Ouvi o toque do celular e senti aquele calor instintivo no peito, o mesmo que morava ali desde o dia em que ela nasceu e nunca tinha ido embora de verdade, não importava o que tivesse acontecido entre nós ao longo dos anos. Atendi no segundo toque. "Bom dia, querida." A voz dela estava tensa de um jeito que fez minha mão apertar o telefone com mais força contra o ouvido. "Pai." Uma pausa longa o suficiente para me dizer que alguma coisa estava errada. "Daniel e eu precisamos ir aí hoje de manhã. Tem uma coisa que precisamos conversar com você." Pousei a xícara de café no corrimão da varanda. A cerâmica fez um som pequeno e seco contra a madeira. "Está tudo bem? Só... podemos ir? Chegamos até às 10. "Claro," eu disse. "Vou fazer um café fresco." Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Fiquei sentado com o telefone na mão, olhando para as roseiras. O sentimento que se instalou no meu peito naquele instante não era bem preocupação, nem bem medo. Era algo mais antigo e mais silencioso do que qualquer um dos dois. Em 31 anos na magistratura federal, e antes disso na advocacia privada, eu tinha aprendido a prestar atenção nos momentos em que uma sala muda de temperatura, antes mesmo de alguém dizer uma palavra. A voz de Emily havia mudado. Alguma coisa nela tinha ficado cuidadosa e controlada, de um jeito que a voz dela quase nunca era comigo. Entrei em casa e lavei a xícara na pia. Pela janela da cozinha, dava para ver o pequeno quintal, o velho carvalho em que Emily subia quando tinha 9 anos. O banco de madeira onde Margaret e eu costumávamos sentar nas noites de verão para ouvir o bairro se acalmar. Pensei na voz da minha filha ao telefone. Pensei no jeito cuidadoso como ela tinha dito Daniel e eu, colocando o nome dele primeiro, do jeito que as pessoas fazem quando estão entregando uma mensagem que pertence a outra pessoa. Troquei o pijama por uma camisa limpa e uma calça caqui. Fiz o café fresco, como tinha prometido. Depois voltei para a varanda e esperei, porque esperar sempre foi uma coisa que eu soube fazer bem. Às 9h58, uma SUV Mercedes preta parou na frente da casa. Emily saiu primeiro. Estava vestindo uma blusa azul clara e o cabelo escuro preso de um jeito arrumado,
do jeito que ela usava quando queria parecer composta. Daniel deu a volta pelo lado do motorista, ajeitando o paletó. Ele carregava um molho de chaves na mão direita, segurando frouxamente contra a coxa. Ray conhecia as chaves antes mesmo de reconhecer o carro. Eram as chaves reserva da minha antiga SUV, a que eu tinha emprestado a Emily e Daniel 3 meses antes, quando o segundo carro deles estava na oficina. Eu nem me lembrava mais daquelas chaves havia semanas. Olhei para a mão de Daniel, depois para o rosto de Emily, e o sentimento que estivera quieto e paciente no meu peito a manhã inteira, de repente se esticou como um fio puxado forte demais. Os olhos de Emily encontraram os meus enquanto ela subia os degraus da varanda. Ela abriu um sorriso que não chegou aos olhos. A mandíbula dela estava travada de um jeito que me disse que ela tinha ensaiado alguma coisa no caminho até ali. "Oi, pai", ela disse. A voz estava firme, mas a mão esquerda apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Daniel apenas balançou a cabeça para mim. "Thomas", eu disse. "Entrem. O café está pronto." Servi 3 xícaras e coloquei sobre a mesa da cozinha. Daniel se sentou sem esperar convite, do jeito que um homem se senta quando já decidiu como aquela reunião vai terminar. Emily pegou a cadeira em frente a ele. Eu me sentei na cabeceira, enrolei as 2 mãos em volta da minha xícara e esperei. Daniel enfiou a mão no paletó e colocou as chaves da SUV sobre a mesa entre nós. O som que fizeram contra a madeira foi pequeno, seco e definitivo. "Aconteceu um incidente ontem à noite", ele disse. "Meu pai estava dirigindo a sua SUV, voltando de um evento da empresa em Beverly Hills. Houve um acidente na Sunset Boulevard. Um pedestre foi atingido." Olhei para as chaves, depois olhei para Daniel. "Onde está o pedestre agora?" "No Cedars-Sinai. Grave, mas estável." A voz dele carregava a calma ensaiada de um homem que já tinha repetido aquilo várias vezes no carro, a caminho até aqui. "O quadro dele está sendo monitorado." "E o seu pai?" "Está em casa." Meu punho se fechou em volta da xícara, até sentir a cerâmica pressionar contra a palma da mão. "Ele deixou o local", eu disse. A mandíbula de Daniel se moveu de leve. Ele entrou em pânico. A situação ficou complicada. "Um homem estava caído no meio da rua", eu disse. Seu pai entrou de volta no carro e foi embora. Os dedos de Emily se pressionaram uns contra os outros sobre a mesa. Os tendões nas costas das mãos dela subiram sob a pele como algo se esticando por dentro. Ela abriu a boca, fechou de novo, depois apertou os lábios até que toda a cor sumisse deles. Daniel se inclinou para a frente. "O veículo está registrado no seu nome, Thomas. Quando a polícia rodar a placa, o nome que aparece é o seu. Isso nos dá uma janela para resolver isso antes que vire algo impossível de administrar." Puxei a xícara com cuidado. "Vocês estão me pedindo para dizer à polícia que fui eu quem dirigiu. Estamos pedindo que você considere o quadro completo." A voz dele permaneceu equilibrada e controlada. A voz de um homem que acreditava que todo o problema tinha um enquadramento que o tornava aceitável. "Meu pai comanda uma empresa com mais de 400 funcionários. A prisão dele desestabilizaria a vida de todos eles." Falei o nome dele. Só o nome, do jeito que eu costumava chamar advogados na minha sala de audiências, quando eles tinham ido longe demais. Daniel parou de falar na hora. Virei para Emily, minha filha, a pessoa que eu tinha levado ao treino de futebol, ajudado com lição de álgebra e acompanhado num hospital às 2 da manhã, quando ela tinha 17 anos e estava com medo. Olhei para o rosto dela e precisava que ela olhasse de volta para mim, do jeito que costumava olhar. Ela olhou, mas havia algo por trás dos olhos dela, trabalhando duro para se manter no lugar. "Emily", eu disse, "eu estava em casa ontem à noite?" O queixo dela tremeu uma vez, forte, antes que ela o segurasse. "Pai, pergunta simples, eu estava em casa?" Ela puxou uma respiração lenta pelo nariz. "Sim", ela disse, "você estava em casa. Então você sabe que não fui eu quem dirigiu." "Eu sei." A voz dela racho nas bordas e ela pressionou as pontas dos dedos contra a mesa, como se precisasse da superfície para se manter firme. "Mas se você simplesmente disser que cometeu um erro, que entrou em pânico, nós conseguimos um bom advogado
e dada a sua idade e sua ficha limpa, o resultado provavelmente seria tratável. Você entende o que está me pedindo para fazer? Minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. Os olhos dela se encheram. Uma lágrima escapou e desceu pelo rosto antes que ela a segurasse com as costas da mão, quase furiosa consigo mesma por tê-la deixado escapar. Você não tem mais nada a perder, pai. As palavras saíram quase num sussurro, mas eu ouvi cada uma delas com clareza. Algo se moveu pelo meu peito que eu não soube nomear. Não era exatamente raiva, embora houvesse raiva ali em algum lugar. Era algo mais próximo de assistir a uma coisa que você confiava que nunca se quebraria, se quebrando bem diante dos seus olhos. Respirei fundo. Soltei o ar devagar. Peguei as chaves, girei uma vez entre os dedos e pousei de volta na mesa. Está bem, eu disse. Eu entendo. Os ombros de Emily relaxaram por completo. A tensão saiu do rosto de Daniel de uma vez. Ele estendeu a mão sobre a mesa e a colocou sobre a dela, e ela virou a palma para cima e apertou os dedos dele como uma mulher agarrando a única corda que conseguia alcançar. Acompanhei os dois até a porta. Apertei a mão de Daniel, abracei minha filha, senti os braços dela se fecharem em volta de mim com força e desespero, do jeito que faziam quando ela era pequena e o escuro a assustava. Segurei o abraço um pouco mais do que precisava. Depois fechei a porta. Fiquei parado no corredor e contei 3 segundos inteiros enquanto o Mercedes saía da garagem de ré. Então caminhei até meu escritório, tirei a chave do bolso, destranquei a porta e abri a gaveta debaixo da minha mesa. O segundo celular estava exatamente onde eu o tinha deixado. O segundo celular era um aparelho pré-pago que eu mantinha carregado e pronto naquela gaveta havia 3 anos. Só 2 pessoas tinham aquele número. Uma era um antigo colega do Tribunal Federal na região central de Los Angeles. A outra era um homem chamado Victor, que tinha instalado um sistema de câmera veicular na minha SUV 4 anos antes, numa época em que eu ainda recebia, de vez em quando, alguma correspondência que me lembrava de que certas pessoas nunca esquecem os juízes que as condenaram. Sentei à minha mesa e liguei para Victor primeiro. Ele atendeu no 3º toque. Sr. Bennett. A SUV, eu disse. O sistema de câmera, ele ainda está funcionando? Ouvi ele puxar o ar. Pelo que eu sei, sim, senhor. O senhor nunca me pediu para desativar. A unidade sobe automaticamente para sua nuvem particular a cada 6 horas, desde que o veículo tenha se movido dentro desse período. O último envio teria sido... Espera. Eu conseguia ouvi-lo digitando. 6h14 da manhã de hoje. Alguma coisa se acomodou no meu peito. Não era bem alívio, era mais como a sensação de colocar a última peça de uma fundação e saber que a estrutura vai aguentar. O que esse envio contém? Perguntei. Tudo o que a câmera gravou no ciclo anterior, disse Victor. Vídeo da parte da frente, áudio interno, coordenadas de GPS registradas a cada 30 segundos. O sistema ativa quando o motor liga e roda continuamente até o motor desligar. Se o carro rodou ontem à noite, Sr. Bennett, tudo o que aconteceu dentro dele e tudo o que aconteceu na frente dele está sentado no seu servidor agora mesmo. Agradeci e encerrei a chamada. Quero explicar uma coisa sobre aquela câmera veicular, porque isso importa. Não era um aparelho de varejo comum. Victor tinha conseguido um sistema comercial de canal duplo, uma câmera frontal cobrindo um ângulo de 160 graus através do para-brisa e uma câmera interna posicionada no retrovisor, cobrindo toda a cabine. O microfone interno era sensível o bastante para captar uma conversa em volume normal em qualquer parte do carro. O envio para a nuvem era automático e criptografado, ligado a uma conta de servidor privada que só eu podia acessar. Eu tinha pago aquilo do meu próprio bolso, depois que um associado de um réu fotografou meu carro em frente à minha casa nos meses seguintes a uma sentença particularmente difícil. Eu nunca imaginei que aquele sistema fosse importar tanto quanto passou a importar. Não abri a conta na nuvem. Ainda não. Eu queria saber o que havia naquela gravação, mas também entendia uma coisa que meus anos na magistratura tinham me ensinado com clareza. O momento em que você olha para uma prova antes das autoridades cria dúvidas sobre o que você viu e o que fez com o que viu. Eu esperaria. Deixaria a evidência existir intocada até o momento certo.
O que eu precisava decidir agora era quanto tempo esperar e por quê. Ainda estava sentado com essa pergunta quando meu telefone comum tocou. O identificador de chamadas dizia Margaret Whitmore. Atendi. Thomas. A voz dela era quente e macia, a voz que ela usava em almoços beneficentes e galas de fundação, a voz que fazia doações enormes parecerem favores pessoais. Espero não estar pegando você num mau momento. De jeito nenhum, Margaret, eu disse. Como você está? Ah, você sabe. Uma risada pequena e ensaiada. Tem sido uma manhã difícil para todos nós. Imagino que Emily e Daniel tenham explicado a situação. Explicaram. Quero que você saiba que Richard e eu somos profundamente gratos pela sua disposição de ajudar a família nesse momento. Ela fez uma pausa, longa o bastante para deixar a suposição se assentar. Nós jamais pediríamos algo assim, sem garantir que você fosse bem cuidado. Richard e eu conversamos, e gostaríamos de organizar um arranjo financeiro. Algo significativo, algo que fizesse uma diferença real na sua qualidade de vida daqui para frente. Estávamos pensando em algo na faixa de R$1,5 milhão transferidos da forma que fosse mais conveniente para você. Escutei ela expor tudo aquilo com a mesma atenção paciente que eu antes dedicava a advogados, fazendo argumentos que eu já sabia que ia rejeitar. Ela era boa naquilo. A voz dela nunca vacilou. Ela jamais usou a palavra suborno. Dizia arranjo e contribuição e cuidar de você, do jeito que as pessoas dizem investimento, quando querem dizer pagamento, e reestruturação, quando querem dizer demissão em massa. Isso é muito generoso, Margaret, eu disse quando ela terminou. Nós pensamos em você como família, Thomas. Queremos que isso funcione para todo mundo. Eu agradeço, eu disse. Deixa eu pensar com calma. Outra risada quente, essa carregando o menor traço de surpresa por eu não ter dito sim imediatamente. Claro, leve o tempo que precisar. Mas, Thomas, tempo é justamente a única coisa que não temos muita, nesse momento. Eu entendo, eu disse. Entro em contato. Pausei o telefone na mesa e olhei para as minhas mãos. Estavam perfeitamente firmes. Eu tinha aprendido, muito tempo antes, a manter as mãos firmes quando o resto de mim não estava. R$1,5 milhão, oferecido do jeito que se oferece uma gorjeta a um manobrista. Como se a única questão fosse saber se o valor era suficiente. Pensei no homem deitado no Cedar Sinai, cujo nome eu ainda não sabia. Pensei no que significava que, enquanto ele estava em cirurgia, aquela família estava numa sala em algum lugar, calculando quanto valia o meu silêncio. Lá fora, um carro entrou na Rua Morango. Ouvi antes de ver aquele som grave e particular de um motor que custa mais do que a casa da maioria das pessoas. Levantei e fui até a janela da frente. Uma Bentley preta tinha parado junto ao meio-fio, em frente à minha casa. A porta do motorista se abriu. Richard Whitmore desceu, ajeitando as lapelas do paletó e olhando para minha varanda com a expressão de um homem que nunca, em toda a sua vida, tinha se aproximado de uma porta sem esperar que ela se abrisse para ele. Minha mão se fechou contra o batente da janela. Depois relaxei, abaixei as mangas da camisa e fui abrir a porta. Richard Whitmore era do tipo de homem que preenchia uma sala sem esforço. Não por ser fisicamente imponente. Ele era talvez uns 3 centímetros mais alto do que eu, largo de ombros, com o cabelo grisalho penteado para trás, sobre um rosto que já tinha sido bonito e que havia envelhecido para algo mais duro e mais calculado. Ele preenchia salas porque tinha passado 62 anos praticando a arte de fazer os outros se sentirem convidados em espaços que ele já tinha decidido que lhe pertenciam. Ele atravessou a porta da frente e olhou ao redor da minha sala de estar do jeito que um inspetor de obras olha para uma estrutura que já suspeita estar fora do padrão. Os olhos dele passaram pela mobília modesta, pelas estantes de livros, pelo quadro em aquarela das montanhas de San Gabriel que Margaret tinha comprado numa feira de rua 20 anos antes. Alguma coisa mudou na expressão dele. Não exatamente desprezo, mas um primo próximo disso, aquele que pessoas ricas usam quando querem parecer gentis, enquanto deixam claro a distância entre vocês. Thomas, ele disse, estendendo a mão. O aperto foi firme e um pouco longo demais,
o aperto de mão de um homem que usa o contato físico para estabelecer hierarquia. Agradeço por me receber. Claro, eu disse. Posso oferecer alguma coisa? Café? Água? Estou bem. Hayley foi até a poltrona perto da janela e se sentou sem esperar convite, cruzando uma perna sobre a outra e apoiando o pulso no joelho com a naturalidade de um homem que nunca, nem uma vez, tinha se perguntado se era bem-vindo em algum lugar. Sentei-me em frente a ele e esperei. Richard se inclinou levemente para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos frouxamente entrelaçadas. Era uma postura desenhada para transmitir sinceridade. Eu já tinha visto 1000 testemunhas assumirem exatamente aquela posição na minha sala de audiências ao longo dos anos. Vou ser direto com você, ele disse. Por favor. Margaret me contou que falou com você hoje de manhã e que você ainda está considerando o arranjo. Eu respeito isso. Você é um homem cauteloso, e homens cautelosos não tomam decisões apressadas. Ele balançou a cabeça, como reconhecendo uma qualidade que admirava. Mas acho importante que você entenda o alcance completo do que estamos lidando aqui. E eu quis ouvir de você diretamente, de homem para homem, quais são as suas preocupações. Minha preocupação, eu disse, é o homem no Cedar Sinai. A expressão de Richard se apertou de leve, do jeito que uma porta se aperta no batente quando o tempo muda. O pedestre. Sim, vamos garantir que as despesas médicas dele sejam cobertas integralmente, de forma privada, através de terceiros, sem nenhuma conexão com a família. Ele será cuidado. Qual é o nome dele? Richard piscou. Perdão? O homem que o seu carro atingiu. Qual é o nome dele? Uma pausa. As mãos entrelaçadas de Richard se mexeram uma contra a outra. Eu não. Nós ainda não fomos informados dessa informação. Você não sabe o nome dele, eu disse. Thomas, você o deixou caído na rua e não sabe o nome dele. Mantive a voz completamente equilibrada. Eu tinha aprendido, anos antes, que uma voz calma num momento de tensão pesa mais do que uma voz alterada. Você veio à minha casa discutir arranjos, compensações e pagamentos por terceiros, mas não sabe o nome do homem cuja vida você interrompeu ontem à noite. A mandíbula de Richard travou. A postura de sinceridade se dissolveu. E ele se endireitou na cadeira. E a versão dele que apareceu era menos polida e mais familiar, a versão que tinha construído um império imobiliário, fazendo as pessoas entenderem, sem nunca precisar dizer em voz alta, que resistir custava mais caro do que cooperar. Eu vim aqui porque respeito você, ele disse. E, porque acho que você é um homem razoável, que entende que o mundo é mais complicado do que uma simples equação de certo e errado. Eu cometi um erro terrível ontem à noite, sei disso. Mas também tenho 400 funcionários cujas prestações de casa dependem dessa empresa continuar de pé. Tenho um filho que passou 8 anos construindo algo real. Tenho uma família. Ele deixou a palavra pairar entre nós. Estou pedindo a você, como membro dessa família por extensão, que nos ajude a protegê-la. Aprecio a franqueza, eu disse. Richard pareceu tomar aquilo como um incentivo. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visitas, colocando-o na mesinha de centro entre nós. Meu advogado pessoal pode redigir um acordo privado, algo que proteja os seus interesses tanto quanto os nossos. E quero que saiba que tenho relações com várias pessoas no judiciário local, homens que entendem o valor da discrição. Ele segurou o meu olhar com firmeza. Se surgir qualquer complicação em como isso é conduzido, essas relações podem ajudar. Olhei para o cartão sobre a mesa. Depois olhei para Richard. Quando você diz judiciário local, eu disse, está se referindo à justiça estadual ou federal? O queixo de Richard se ergueu de leve. Tenho um contato na esfera federal, por sinal. Um juiz que conheço há alguns anos, através de um conhecido em comum. Bom homem. Entende como as coisas funcionam. Qual é o nome dele? Perguntei. Hargrove. William Hargrove. Balancei a cabeça devagar. William Hargrove havia se aposentado parcialmente da magistratura em 2019. Tinha 74 anos e não exercia qualquer autoridade judicial significativa havia 6 anos.
Fosse qual fosse a relação que Richard achava que tinha com William Hargrove, não era a relação que Richard imaginava. Não disse nada disso. Em vez disso, peguei o cartão de visitas na mesa. Girei uma vez entre os dedos, do jeito que costumava girar uma caneta enquanto ouvia argumentos finais, e deixei que o advogado imaginário achasse que eu ainda estava indeciso. Entro em contato, eu disse. Richard se levantou, ajeitando a frente do paletó, e o conjunto confiante dos ombros dele me disse que ele achava que tinha conduzido bem aquela conversa. Ele acreditava que tinha me lido corretamente e que o desfecho já estava se movendo na direção que ele havia escolhido. Apertou minha mão de novo na porta, o mesmo aperto firme e um pouco longo demais. Obrigado, Thomas. Eu sabia que você era um homem razoável. Observei ele voltar para Bentley. Ele não olhou para trás. Homens como Richard Whitmore raramente olham para trás, porque olhar para trás implica na possibilidade de terem deixado algo sem resolver. Fechei a porta da frente. Fiquei parado no corredor, segurando o cartão dele, e senti algo subir devagar pelo meu peito, que só consigo descrever como clareza. O tipo de clareza que não vem de descobrir alguma coisa, mas de ter confirmado uma coisa que você já sabia. Peguei meu telefone comum e encontrei o número que eu tinha salvado 2 horas antes, quando procurei a linha direta da divisão de detetives responsável pelo incidente na Sunset Boulevard. Apertei ligar. Detetive Morales, disse a voz do outro lado. Detetive, eu disse. Meu nome é Thomas Bennett. Acredito que o senhor esteja investigando um incidente envolvendo um veículo registrado no meu nome. Acho que está na hora de nos encontrarmos pessoalmente. Eu só soube o que aconteceu dentro da casa dos Whitmore naquela noite muito tempo depois, quando os investigadores reconstituíram tudo a partir de registros telefônicos, transações financeiras e do relato de um homem chamado Harrison Webb, que acabou sendo a única pessoa naquela sala com instinto profissional suficiente para sair pela porta antes que tudo piorasse. Vou contar o que aconteceu ali, porque vocês precisam entender o que estava sendo construído contra mim enquanto eu estava sentado na minha cozinha, tomando uma sopa e esperando o amanhecer. A reunião começou às 7:30 da noite, no escritório particular do 2º andar da residência dos Whitmore, em Bel Air. Era uma sala desenhada para projetar autoridade, painéis de madeira escura, estantes embutidas com livros arrumados mais para a aparência do que para a leitura, uma escrivaninha de mogno do tamanho de um pequeno barco. Richard sentou-se atrás da mesa. Margaret ocupou a poltrona de couro junto à janela, a postura tão composta quanto se estivesse presidindo uma reunião de diretoria. Daniel ficou de pé perto da lareira, o paletó tirado, as mangas dobradas até o cotovelo, um bloco de anotações amarelo apoiado na cornija ao lado dele, com notas já escritas na metade superior da folha. Harrison Webb sentou-se na cadeira em frente à mesa de Richard. Ele era advogado de Richard havia 11 anos. Tinha 52 anos. Cabelos grisalhos, com aquele tipo de rosto medido e cuidadoso que bons advogados desenvolvem depois de décadas, ouvindo coisas em confidência que não conseguem mais desouvir. Ele havia dirigido até Bel Air vindo de Hancock Park porque Richard tinha ligado às 6 da tarde e dito 4 palavras que nenhum advogado quer ouvir de um cliente. Precisamos conversar hoje. Me conte o que aconteceu, disse Harrison. Tudo, desde o começo. Richard contou. A gala, as bebidas, a decisão de não chamar um motorista, o acidente na Sunset Boulevard, a fuga, a ligação para Daniel, o plano envolvendo Thomas. O rosto de Harrison não mudou enquanto Richard falava. Isso era uma habilidade, manter o rosto parado enquanto a mente fazia algo completamente diferente. Quando Richard terminou, Harrison pousou a caneta, alinhou com precisão a borda do bloco amarelo e olhou para o cliente. O veículo tem uma câmera embutida, ele disse. Não era uma pergunta. Os olhos de Richard foram para Daniel. Não sabemos ao certo. Veículos modernos frequentemente carregam gravadores de eventos e sistemas de câmera, disse Harrison. Antes de discutirmos qualquer outra coisa, precisamos saber o que aquele carro gravou ontem à noite e onde essa gravação está agora. Ele se virou para Daniel. Alguém verificou o veículo? A mandíbula de Daniel se travou.
Devolvemos o carro para o endereço do Thomas cedo hoje de manhã. Emily e eu levamos de volta. Ela então... Então, Thomas Bennett tem acesso a tudo o que aquela câmera gravou desde hoje de manhã. Harrison pegou a caneta de novo, não para escrever, mas para segurar um pequeno âncora física enquanto pensava no que ia dizer a seguir. Aqui está a minha avaliação profissional da situação de vocês. O pedestre está vivo e no hospital. As autoridades têm o registro do veículo. Vão contatar Thomas Bennett dentro de 24 a 48 horas, se já não tiverem feito isso. O que quer que Thomas diga a eles vai formar a base dessa investigação. Se ele cooperar com o pedido de vocês, esse é um resultado. Se não cooperar, e quero ser direto com você, Richard, porque é para isso que você me paga. Se ele não cooperar, e se houver gravação de câmera naquele veículo, vocês estão diante de fuga do local de acidente com vítima, sob o Código de Trânsito da Califórnia, direção sob efeito de álcool causando lesão corporal grave, e dependendo do que acontecer nas próximas 12 horas, potencialmente obstrução da justiça também. A sala ficou quieta por um momento, do jeito que salas ficam quietas quando algo verdadeiro foi dito em voz alta que todo mundo esperava não precisar ouvir. Daniel foi o primeiro a falar. E se apresentarmos nossa própria evidência? Tem uma loja de conveniência na Crescent Heights, a um quarteirão do local do acidente. Eles têm uma câmera externa. Conheço alguém que trabalha com produção de vídeo, alguém discreto, que poderia mexer nessa gravação. Fazer mostrar o que precisamos que mostre. A caneta de Harrison parou de se mexer. O que você está descrevendo? Ele disse, a voz caindo para o registro particular que advogados usam quando precisam que um cliente entenda que uma linha está sendo cruzada, é fabricação de provas. Sob o Código Penal da Califórnia, isso é crime grave. Se você solicitar que outra pessoa faça isso, soma-se acusação de conspiração. Se você usar essa gravação falsificada para sustentar uma declaração falsa às autoridades, está diante de acusações adicionais de obstrução e possivelmente de indução a falso testemunho, sob Estatuto Federal. Os olhos de Daniel ficaram inexpressivos. Eu entendo os riscos, Harrison. Acho que não entende. Harrison pousou a caneta sobre o bloco e recuou a cadeira. Ele ainda não se levantou, mas a intenção já estava na postura dele. Com cuidado, ele endireitou os ombros. Richard, eu representei você em 3 aquisições, 2 investigações regulatórias e um processo que deveria ter custado significativamente mais do que custou. Fiz isso porque acreditava que você era um homem que entendia onde estava o limite, mesmo quando caminhava perto dele. A voz dele não estava zangada. Era algo mais definitivo do que raiva. O que está sendo proposto nesta sala esta noite não é caminhar perto do limite, é fabricar provas falsas para destruir a credibilidade de um homem inocente. Eu não vou fazer parte disso. Não posso fazer parte disso. O rosto de Richard escureceu. Harrison, vou enviar uma carta formal de renúncia amanhã de manhã. Harrison se levantou, abotoando o paletó com os movimentos tranquilos de um homem que já tinha tomado sua decisão e estava apenas completando os passos físicos de sair. Aconselho fortemente que os 3 parem de falar sobre isso esta noite e procurem advogados independentes, separados, logo pela manhã. E, Richard, ele fez uma pausa na porta, uma mão apoiada no batente, a voz caindo ainda mais, quase gentil. Aquele homem no Cedar Sinai também tem uma família. Ele saiu. A porta se fechou com um clique atrás dele. Daniel ficou olhando para a porta fechada por um instante. Depois voltou para o bloco amarelo na cornija e pegou a caneta. Vamos fazer isso sem ele, disse. Margaret se endireitou na poltrona e alisou a frente da saia com as 2 palmas, o gesto que ela usava para se recompor antes de falar em público. A voz dela, quando saiu, era firme e clara. Então vamos fazer direito, ela disse. Nenhum dos 2 mencionou o homem no Cedar Sinai de novo naquela noite. O detetive Ray Morales estacionou em frente à minha casa às 6h32 daquela noite, num sedã cinza sem identificação que não enganava ninguém no bairro sobre o que era. Eu já o observava pela janela da cozinha e notei o jeito como ele ficou sentado no carro por quase 1 minuto inteiro antes de descer, olhando para a casa, olhando para o jardim,
olhando para as roseiras junto à cerca, com uma expressão que eu reconheci dos meus anos de magistratura. Era a expressão de um homem se recalibrando. Fosse o que fosse que ele esperava encontrar naquele endereço, minha varanda estava fazendo ele reconsiderar alguma coisa. Ele tinha 45 anos, altura mediana, com o tipo de porte que sugeria ter sido atlético uma vez, e ter trocado isso gradualmente por algo mais durável. Vestia um paletó escuro sobre uma camisa azul, sem gravata, um distintivo de detetive dourado preso ao cinto. O rosto era cuidadoso e atento, do jeito que rostos de bons investigadores são, não fechados, mas controlados. Ele absorvia a informação e devolvia muito pouco até estar pronto. Abre a porta da frente antes que ele chegasse aos degraus da varanda. Sr. Bennett, ele disse. Sou o detetive Ray Morales, da polícia de Los Angeles. Liguei mais cedo. Ligou sim. Entre. Tem o café pronto. Ele entrou e fez o que as pessoas sempre fazem quando entram num espaço novo tentando aprender alguma coisa com ele. Os olhos dele passearam pela sala rapidamente e com cuidado, catalogando as estantes, o quadro em aquarela, a mobília modesta. O olhar dele parou por uma fração de segundo na porta trancada no fim do corredor, a porta do meu escritório, e depois seguiu adiante. Sentamos à mesa da cozinha. Ele recusou o café, o que me disse que queria manter o foco. Abriu uma pasta Manila e colocou 3 itens sobre a mesa entre nós, com a deliberação cuidadosa de um homem apresentando provas em que acreditava. O primeiro era uma fotografia, uma imagem estática, levemente granulada, tirada aparentemente de uma câmera de segurança. Mostrava a fachada de uma loja de conveniência na Crescent Heights Boulevard. No quadro, parcialmente visível na borda da imagem, estava uma SUV escura. O carimbo de horário no canto inferior direito marcava 0h16. A imagem era escura e o ângulo ruim, mas a cor e a forma geral do veículo eram compatíveis com o meu carro. O segundo item era uma única página impressa, um depoimento, de uma mulher chamada Helen Cross, de 61 anos, de West Hollywood. A senhora Cross declarava que, na noite em questão, ela não conseguia dormir e estava perto da janela da frente quando observou uma SUV escura trafegando em alta velocidade pela Sunset Boulevard, sentido oeste. Ela declarou ter visto, entre aspas, um senhor mais velho de cabelo grisalho ao volante. O terceiro item era uma cópia de uma nota de restaurante, de um lugar em Pasadena chamado The Arbor, datada da sexta-feira anterior à noite, com meu nome na linha do cartão de crédito. Segundo a nota, eu tinha pedido uma garrafa de vinho no jantar. Olhei para os 3 itens, sem tocar em nenhum deles. Isso foi enviado à sua divisão hoje à tarde, eu disse. Morales me observou. Nos foi entregue sim, junto com a sugestão de que o senhor poderia ser o indivíduo que estava conduzindo o veículo no momento do incidente. O envio veio através do escritório de um advogado. Ele fez uma pausa. Sr. Bennett, quero ser franco com o senhor. O veículo envolvido na colisão de ontem à noite na Sunset Boulevard está registrado no seu nome. Tem um depoimento colocando um homem mais velho, de cabelo grisalho, ao volante. Tem uma gravação de segurança mostrando o que parece ser o seu veículo nas proximidades, no horário aproximado do incidente. E tem uma nota indicando que o senhor consumiu álcool na noite em questão. Ele entrelaçou as mãos sobre a mesa. Estou aqui para lhe dar a oportunidade de me contar a sua versão antes que isso avance para a próxima etapa. Olhei para ele por um momento, não para os itens sobre a mesa, para ele. Eu queria ver o rosto dele, porque precisava saber com que tipo de homem estava lidando. O que vi foi um homem fazendo o trabalho dele da forma como entendia, seguindo as provas que lhe tinham sido entregues, me estendendo a cortesia profissional de uma conversa antes que as coisas se tornassem formais. Ele não era corrupto, não era descuidado, estava simplesmente trabalhando com o que tinha em mãos. Detetive Morales, eu disse, antes que o senhor me pergunte mais alguma coisa, eu gostaria de lhe mostrar uma coisa. Vou abrir meu laptop e entrar numa conta particular de armazenamento em nuvem. Gostaria que o senhor visse o que há nela antes de conversarmos mais, e gostaria de registrar para ambos que eu não acessei essa conta desde que o envio foi concluído, às 6h14 da manhã de hoje.
O senhor vai ver essa gravação ao mesmo tempo que eu. A expressão de Morales mudou de leve. Não exatamente surpresa, mas como a recalibração que eu tinha visto no rosto dele lá fora, no carro, o ajuste interno silencioso de um homem que acaba de entender que essa conversa vai tomar um rumo diferente do que ele previa. Que tipo de gravação? Ele perguntou. Minha SUV tem um sistema de câmera veicular de nível comercial. Eu disse. Canal duplo, uma câmera voltada para frente através do para-brisa, uma câmera cobrindo o interior da cabine. O microfone interno grava áudio em volume normal de conversa. O sistema roda continuamente enquanto o motor está ligado e envia automaticamente para esse servidor privado e criptografado a cada 6 horas. Levantei e peguei o laptop no balcão, abrindo-o sobre a mesa entre nós. O envio mais recente cobre tudo que essa câmera gravou desde aproximadamente às 6 da tarde de ontem até esta manhã. O que quer que tenha acontecido dentro e ao redor daquele veículo ontem à noite está neste servidor. Virei o laptop para que os dois pudéssemos ver a tela com clareza. Morales se inclinou para a frente. Os cotovelos dele foram apoiar na mesa e as mãos se entrelaçaram na frente do corpo. O rosto cuidadoso não mudou, mas havia algo diferente por trás dos olhos dele agora. Um afiamento, o olhar de um homem que já trabalha nessa área há tempo suficiente para saber quando um caso está prestes a mudar de direção completamente. Sr. Bennett, ele disse devagar. Está me dizendo que o veículo gravou o incidente? Estou dizendo que o veículo gravou tudo o que aconteceu dentro e ao redor dele ontem à noite, eu disse. Não sei o que há nessa gravação. Não olhei ainda, mas acho que devemos olhar juntos, agora mesmo. Digitei minha senha. A interface da nuvem carregou. O arquivo mais recente estava no topo da lista. Um vídeo com 4 horas e 18 minutos de duração, com carimbo de horário desde 11h47 da noite anterior até 4h03 da madrugada. Cliquei em reproduzir. A tela se encheu com a visão através do para-brisa da minha SUV, o interior de uma garagem, luzes suspensas jogando poças amarelas sobre o concreto. No banco do motorista, capturado claramente pela lente grande angular da câmera interna, estava Richard Whitmore. A gravata dele estava frouxa. Havia um rubor nas maçãs do rosto que não tinha nada a ver com a iluminação da garagem. Na mão direita, apoiada contra o volante, uma pequena garrafa de bolso prateada. Morales não disse nada. A mandíbula dele se travou uma vez, visivelmente, e depois ele ficou muito quieto. Na tela, Richard levantou a garrafinha e bebeu antes de ligar o motor. Assistimos juntos, sem falar. Richard saiu da garagem às 11h51 da noite. A lente frontal da câmera capturou a superfície molhada da rua à frente. Tinha chovido mais cedo naquela noite, e o asfalto refletia as luzes da rua em longos brilhos âmbar. A câmera interna manteve o rosto de Richard num detalhe firme e implacável. Ele não parecia um homem assustado ou incerto. Parecia exatamente como tinha parecido na minha sala de estar naquela tarde. Um homem que esperava que a estrada se acomodasse a ele. Às 0h04 da madrugada, ele enfiou a mão no console central e tirou a garrafinha prateada de novo. Bebeu com uma mão no volante, os olhos fixos à frente, sem pressa. Na sobreposição de GPS no canto da gravação, a velocidade dele marcava 82 km/h, numa zona de 56. Morales tirou um bloco pequeno do bolso do paletó e começou a escrever sem tirar os olhos da tela. Às 0h16, a SUV se aproximou do cruzamento da Sunset Boulevard com a Crescent Heights. O semáforo estava vermelho. Richard não desacelerou. A câmera frontal capturou as faixas da faixa de pedestres, tinta branca contra o asfalto molhado, e então uma figura, um homem com colete refletivo, carregando uma bolsa de lona, entrando na faixa vindo do lado direito do quadro. Cerrei os dentes com força suficiente para sentir na mandíbula. O impacto durou menos de 1 segundo na tela. A câmera balançou. O GPS registrou uma desaceleração súbita de 79 km/h até zero, em cerca de 1 segundo e 4 décimos. O homem de colete refletivo desapareceu do quadro. Richard parou a SUV. 4 segundos se passaram. Eu os contei. Depois Richard Whitmore foi embora. Morales tinha parado de escrever. A caneta dele ainda tocava a página do bloco,
mas não se mexia. Ele olhava para a tela com a expressão de um homem que já trabalha nessa profissão há tempo suficiente para ter visto coisas terríveis e nunca ter feito completamente as pazes com isso. Ele parou, disse Morales baixinho. 4 segundos. 4 segundos, eu disse. Na tela, Richard já tinha encostado a SUV no meio-fio, meio quarteirão adiante do cruzamento. A câmera interna o capturou agarrando o volante com as 2 mãos, o peito subindo e descendo rapidamente. Depois a mão dele foi até o console, e o som de dedos tocando a tela de um celular preencheu o áudio. A ligação conectou através do sistema Viva Voz do carro. A voz de Daniel entrou clara. Pai, é tarde. Eu bati em alguém. A voz de Richard estava tensa e rápida, despida da autoridade medida que ele tinha carregado até a minha sala de estar. Eu continuei dirigindo. Uma pausa do lado de Daniel. Depois, tem alguém por perto? Alguém viu? Não sei. Acho que não. O carro, disse Daniel. Que carro você está? A SUV do Bennett. Peguei da garagem hoje à noite. Estava mais perto. Escuta bem. A voz de Daniel tinha mudado para o registro controlado de um homem assumindo o controle de uma situação. O registro está no nome do velho, não no seu. Dele. Entendeu o que estou dizendo para você? 4 segundos de silêncio na gravação. Depois Richard disse, sim. Dirige para casa, disse Daniel. Não para em lugar nenhum. Não usa o celular de novo hoje, a não ser para me ligar pelo fixo quando estiver dentro de casa. Eu resolvo o resto. A ligação encerrou. Morales fechou o bloco. Recostou na cadeira e olhou para o teto por um instante. Do jeito que as pessoas fazem quando precisam de um segundo para organizar alguma coisa dentro de si. Depois olhou para mim. Sr. Bennett, ele disse. A gravação da loja de conveniência, essa que foi enviada à minha divisão hoje à tarde. Toca de novo, por favor. Puxou a fotografia da pasta Manila e colocou sobre a mesa. Inclinei-me e olhei com atenção. A imagem era escura, um pouco suave, do jeito que gravações de segurança reais costumam ser. Mas havia algo errado nela que eu tinha notado no momento em que ele a colocou sobre a mesa, e eu queria confirmar antes de dizer qualquer coisa. Olhe para a área ao redor da roda traseira do veículo, eu disse. No quadrante inferior esquerdo da imagem. Está vendo como os gradientes de sombra mudam? Aquele padrão em degraus onde a escuridão se transforma em blocos discretos, em vez de continuamente? Morales se debruçou sobre a fotografia. Isso se chama artefato de compressão, eu disse. Especificamente o padrão produzido quando um software de upscaling por inteligência artificial é aplicado sobre uma imagem-fonte de baixa resolução e depois reexportado. O software preenche detalhes que não existiam na gravação original, basicamente adivinhando o que deveria estar ali. Quando faz isso, cria esses padrões em blocos nas áreas de transição gradual de tom, como as sombras. Endireitei-me. Alguém pegou um trecho de gravação de segurança, processou através de um programa de upscaling por inteligência artificial, inseriu ou modificou o conteúdo e exportou o resultado. Os artefatos de sombra ao redor daquela roda são o que o software deixou para trás. Morales olhou para a fotografia por um longo momento. Depois olhou para mim. A voz dele, quando falou, estava muito baixa. Quem é o senhor, Sr. Bennett? Entrelacei as mãos sobre a mesa, na minha frente. Isso, eu disse, é o que eu estava esperando o momento certo para lhe contar. Contei essa história muitas vezes desde então, em depoimentos, em declarações informais, e uma vez numa conversa muito longa com um jornalista que queria escrever sobre isso e com quem, no fim, decidi não falar mais. Toda vez que eu contava, as pessoas queriam que o momento da revelação fosse dramático. Queriam que eu tivesse me levantado, ou levantado a voz, ou tirado algum documento de uma gaveta com um gesto teatral. A verdade é que eu simplesmente contei. Meu nome é Thomas Bennett, eu disse. Por 19 anos, fui juiz federal do Distrito Central da Califórnia. Passei para status sênior e me aposentei do serviço ativo há 5 anos. Antes disso, passei 11 anos como procurador assistente da Justiça dos Estados Unidos neste distrito. E antes disso, 8 anos na advocacia privada. Fiz uma pausa.
Sou membro da Ordem dos Advogados da Califórnia há 34 anos, sem nenhuma sanção disciplinar. Morales ficou muito quieto do outro lado da mesa. A mão direita dele repousava plana sobre o bloco de anotações. Vi os dedos dele pressionarem de leve a capa, não agarrando, apenas fazendo contato com algo sólido. Era um homem processando informação nova com cuidado, exatamente o que eu esperaria de um detetive cuidando de um caso que me importava. O senhor é um juiz federal, ele disse. Eu fui um juiz federal, eu disse. Sou atualmente um homem aposentado que cultiva roseiras em Pasadena e empresta seu carro para familiares que o devolvem danificado e depois pedem que ele absorva as consequências. Alguma coisa atravessou o rosto de Morales que, em circunstâncias diferentes, poderia ter se tornado um sorriso. Ele pegou o celular em vez disso, desbloqueou e abriu um banco de dados. Reconheci o sistema público de registros da Magistratura Federal. Ele digitou meu nome. Leu o que apareceu. A mandíbula dele se moveu de leve enquanto processava aquilo, do jeito que uma bússola se move quando encontra o norte verdadeiro. Distrito Central, ele disse baixinho, lendo da tela. 1998 até 2019. Ele olhou para cima. O senhor presidiu o caso do crime organizado Delgado, entre outros. Eu trabalhei na segurança do perímetro do tribunal durante essa sentença, ele disse. 2014. Eu era fardado na época. Pousou o celular na mesa. Lembro que os associados do réu foram fotografados do lado de fora do prédio. Eles também foram fotografados do lado de fora da minha casa, eu disse. 3 vezes, em 4 meses. Foi por isso que o sistema de câmera veicular foi instalado, e é por isso que ainda estava funcionando quando Richard Whitmore decidiu se servir do meu carro ontem à noite. Morales absorveu aquilo. Pegou a caneta de novo e virou para uma página nova do bloco. E o jeito como ele se portava tinha mudado. Sutil, mas completamente, do jeito que a qualidade da luz numa sala muda quando uma nuvem passa. Ele não estava mais conduzindo uma entrevista preliminar com uma possível testemunha num caso de fuga do local. Estava sentado diante de um ex-juiz federal que acabava de entregar a ele um pacote evidencial completo contra um homem que havia tentado incriminá-lo, e ele entendia a diferença. "Por que o senhor não nos ligou hoje de manhã?" ele perguntou, quando já sabia que a gravação existia. 2 motivos, eu disse. O primeiro é processual. Eu queria que a gravação permanecesse intocada no servidor da nuvem até que as autoridades pudessem acessá-la diretamente e estabelecer uma cadeia de custódia sem interrupções. Se eu tivesse assistido antes de contatar vocês, a defesa teria motivos para questionar se a gravação foi alterada ou apresentada de forma seletiva. Ao esperar, e ao abri-la pela primeira vez na sua presença, eliminamos completamente esse argumento. Morales balançou a cabeça devagar. O segundo motivo, eu disse, é que eu queria saber até onde eles iriam. Ele olhou para mim com firmeza, e eu apontei para a pasta Manila sobre a mesa entre nós, a gravação fabricada, o depoimento falso, a nota adulterada. Eles foram consideravelmente mais longe do que eu esperava, eu disse, o que significa que o caso contra eles é consideravelmente mais forte do que seria se eu tivesse ligado às 7 da manhã. Morales olhou para a pasta, depois olhou para mim. Então fez uma coisa que eu não via um oficial da lei fazer há muito tempo, na minha presença, o que foi recostar na cadeira e soltar o ar devagar pelo nariz, a respiração de um homem que acaba de entender toda a dimensão do que está lidando, e está se dando um momento para reconhecer isso antes de seguir em frente. Sr. Bennett, ele disse, eu devo um pedido de desculpas ao senhor. Vim aqui esta noite, preparado para lhe fazer algumas perguntas difíceis. O senhor veio com as evidências que tinha, eu disse. É exatamente o que deveria ter feito. Não se desculpe por isso. Ela se endireitou, destampou a caneta. Vou precisar de uma declaração formal, e vou precisar de autorização para solicitar o arquivo completo da nuvem, sob protocolo de preservação de evidências. O senhor tem as 2 coisas, eu disse. Ele assentiu e começou a escrever. A cozinha ficou quieta ao nosso redor, exceto pelo som da caneta dele se movendo pela página, e, lá fora, os últimos pássaros da noite se acomodando no carvalho do meu quintal. Servi uma segunda xícara de café e voltei a me sentar. Ainda havia muito pela frente,
Mas a fundação, como Victor tinha dito naquela manhã, estava aguentando. Morales me ligou às 7h48 da manhã seguinte, enquanto eu preparava o café da manhã. O laboratório trabalhou a noite inteira, ele disse, e eu conseguia ouvir, pela qualidade da voz dele, que ele mesmo não tinha dormido muito. A gravação da loja de conveniência, a análise de metadados está completa. Desliguei o fogão e me sentei à mesa da cozinha. Me conte. O carimbo de criação do arquivo original marca 11h59 da noite de sexta-feira, ele disse. Mas os metadados internos do sistema da câmera, os dados de relógio interno gravados pelo próprio aparelho, que são separados do carimbo de superfície do arquivo e muito mais difíceis de alterar, mostram que a gravação-fonte foi na verdade capturada 14 meses atrás, em abril do ano passado. Condições de luz diferentes, padrões de trânsito diferentes, folhagem sazonal diferente visível nas árvores na borda do quadro. Ele fez uma pausa. Alguém pegou uma gravação de 14 meses atrás dessa mesma câmera, processou através de um programa de edição, inseriu conteúdo e reexportou com um carimbo de superfície falsificado. Os artefatos de upscaling por inteligência artificial, eu disse. Consistentes do início ao fim, ele disse. Nossa perita forense confirmou o que o senhor identificou e encontrou marcadores adicionais ao longo da linha do teto do veículo e da sinalização da loja. Ela rastreou até um programa comercial de upscaling por inteligência artificial. Cerca de R$1.000, à venda livremente. Bom o suficiente para enganar um observador casual. Não bom o suficiente para sobreviver a um laboratório. Pensei em Daniel de pé junto à lareira em Bel Air, escrevendo no bloco amarelo, acreditando que R$70.000 e um pedaço de software conseguiriam reescrever o que de fato tinha acontecido na Sunset Boulevard. E o depoimento da testemunha? Perguntei. Helen Cross. Trouxemos ela hoje de manhã, disse Morales. Ela contratou um advogado durante a noite, o que me diz que ela entendeu que estava em apuros. Depois que o advogado revisou a gravação da câmera veicular, a senhora Cross forneceu uma declaração revisada. Admitiu que não presenciou o incidente e que foi abordada por uma intermediária, uma mulher que se identificou como assistente pessoal, que ofereceu R$40.000 para ela assinar uma declaração pronta. Ela aceitou o dinheiro? Aceitou. Estamos tratando ela como testemunha colaboradora e não como suspeita principal, dada a idade dela e as circunstâncias da abordagem. Mas vai enfrentar consequências. Levantei e fui até a janela da cozinha. Lá fora, a manhã de domingo, fazia o que manhãs de domingo em Pasadena fazem em junho, se acomodando numa claridade lenta e dourada que fazia o mundo parecer, por um instante, razoável. Eu não tinha dormido bem. Fiquei acordado por um longo trecho da noite pensando em Emily, no jeito como os braços dela tinham se sentido em volta de mim quando ela me abraçou na porta, desesperados e apertados, do jeito que ela segurava quando era pequena e o mundo a assustava. O segundo celular vibrou no balcão ao meu lado. Peguei. Número desconhecido, código de área de Los Angeles. Thomas Bennett, eu disse. A voz do outro lado era jovem, masculina e muito assustada. Sr. Bennett, meu nome é Kevin Marshall. Eu faço trabalho autônomo de produção de vídeo, edição, correção de cor, esse tipo de coisa. Uma respiração que tremeu na saída. Fui contratado há 3 dias para mexer numa gravação de segurança. Me disseram que era para uma reclamação de seguro. Fui pago R$70.000 em espécie, o que já deveria ter me feito desconfiar na hora. Não era um trabalho legítimo, mas eu sei. A voz dele racho. Acho que cometi um erro muito sério. Sr. Marshall, eu disse, como o senhor conseguiu este número? O homem que me contratou me deu um número de contato para ligar se houvesse algum problema. Outra respiração trêmula. Ele disse que era uma linha particular. Acho que ele deu pensando que eu precisaria chegar até ele, mas o número que ele me deu é o do senhor. Acho que ele se enganou. Considerei aquilo por um momento. Daniel tinha anotado um número para Kevin Marshall usar em caso de emergência. Na pressa, ou na arrogância, tinha anotado o número errado.
Tinha dado a um jovem assustado a linha particular da pessoa que estava tentando incriminar. Sr. Marshall, eu disse, vou lhe dar um número de telefone. Quero que ligue para ele dentro dos próximos 30 minutos e peça para falar com o detetive Ray Morales. Conte a ele tudo o que me contou e diga que fui eu quem sugeriu que ele falasse com o senhor. Entendeu? Eu vou ser preso? Isso depende do que o senhor contar ao detetive Morales e de quão honestamente contar, eu disse. Mas posso lhe dizer que cooperar cedo e completamente é significativamente melhor do que a alternativa. A evidência já existe, Sr. Marshall. A única pergunta agora é de que lado dela o senhor vai estar. Uma longa pausa. Ouvi ele engolir em seco. Está bem, ele disse. Está bem. Eu vou ligar para ele. Desliguei e liguei imediatamente para Morales. Detetive, o senhor vai receber uma ligação nos próximos 30 minutos de um homem chamado Kevin Marshall, eu disse. Ele editou a gravação da loja de conveniência. Tem o nome de quem o contratou, os detalhes do pagamento e, presumivelmente, os arquivos originais, antes e depois da modificação. Está assustado e disposto a falar. Um breve silêncio do lado de Morales. Depois, como ele entrou em contato com o senhor? Daniel Whitmore deu a ele meu número particular. Por engano, eu disse, aparentemente pensando que era de outra pessoa. Outro silêncio, esse mais longo. Isso não se inventa, disse Morales. E foi a primeira vez que ouvi na voz dele alguma coisa que não era estritamente profissional. Ele se conteve. Vou estar pronto para a ligação dele. E Bennett, a nota, do restaurante. Sim. O Arbor confirmou hoje de manhã que a assinatura no comprovante do cartão não bate com a assinatura registrada na sua conta. A data foi alterada. A química da tinta nos números da data é inconsistente com o resto da nota, sob análise ultravioleta. Ele fez uma pausa. Cada prova que eles nos entregaram é fabricada, cada uma delas. Olhei para as roseiras no jardim da frente. As roseiras de Margaret, voltando toda a primavera, sem que ninguém pedisse. Persistentes, discretas, inteiramente elas mesmas. Eu sei, eu disse. Mais uma coisa, disse Morales. A vítima, Walter Sims. Ele saiu do quadro crítico hoje de manhã. A filha está com ele. Os médicos dizem que ele vai precisar de reabilitação significativa, mas vai se recuperar. Alguma coisa se soltou no meu peito que eu nem sabia que estava presa. Obrigado por me contar isso, eu disse. Depois de desligar, fiquei parado diante da janela da cozinha por um bom tempo, segurando o café com as duas mãos, sentindo o calor dele passar pelas palmas. Lá fora, um aspersor ligou do outro lado da rua. Um cachorro latiu 2 vezes e ficou quieto. Pensei num homem de 67 anos, de colete refletivo, voltando para casa de um turno noturno, entrando numa faixa de pedestres que era seu direito atravessar. Pensei nos 4 segundos. Pensei no que significava que uma família tinha passado as últimas 12 horas construindo uma arquitetura elaborada de mentiras, enquanto aquele homem estava numa UTI, e nenhum deles tinha sequer perguntado o nome dele. Se você já se perguntou como é a sensação de ter absoluta certeza de que está fazendo a coisa certa, posso lhe dizer que não é uma sensação triunfante. É como ficar parado, imóvel, no meio de uma sala, enquanto tudo ao redor se move, sabendo que a sua imobilidade é a única coisa segurando aquela sala inteira. Ensaguei a xícara, calcei os sapatos e dirigi até o Cedar Sinai. O Cedar Sinai, numa manhã de domingo, tem uma qualidade particular que os hospitais em dias de semana não têm. Os corredores estão mais quietos. A luz parece um pouco mais suave. Ou talvez seja só o jeito como o luto muda a forma como você percebe as coisas. Famílias que passaram o sábado à noite ali se movem pelos corredores com o passo lento e atordoado de quem não dormiu, e já nem finge mais que dormiu. Há um cheiro de café institucional e algo mais limpo por baixo dele, e o som do sistema de alto-falantes chamando nomes que não significam nada para você, mas significam tudo para alguém por perto. Estacionei no prédio da George Burns Road e peguei o elevador até o prédio principal. No balcão de informações, perguntei a uma voluntária sobre a situação de um paciente chamado Walter Sims. Ela verificou na tela e me contou que ele tinha sido transferido da UTI
para uma unidade de cuidados intermediários no quarto andar, o que confirmava o que Morales já tinha me contado, ele estava melhorando. Ela perguntou se eu era da família. Disse que não. Ela me disse que o horário de visita para não familiares era limitado e que eu deveria falar com o posto de enfermagem do quarto andar. Agradeci e subi mesmo assim. Não fui até o posto de enfermagem. Sentei numa fileira de cadeiras no corredor perto dos elevadores, num ponto de onde eu conseguia ver o corredor que levava até a unidade de cuidados intermediários, sem atrapalhar ninguém. Eu não tinha certeza do que exatamente tinha ido fazer ali. Só sabia que precisava estar mais perto do homem cuja vida tinha sido interrompida por pessoas que nem sabiam o nome dele, e que ficar na minha cozinha em Pasadena parecia estar longe demais de algo que importava. Eu já estava sentado ali havia talvez 20 minutos quando a vi. Ela veio dobrando a esquina, vindo da direção da unidade, andando com a cabeça baixa e os braços cruzados apertados contra o peito, se segurando do jeito que a gente se segura quando está tentando muito não desmoronar em público. Era jovem, uns 20 e poucos anos, calculei, cabelo escuro preso num coque solto e aquele porte exausto particular de quem tinha passado a noite numa cadeira de hospital. Vestia jeans e um moletom cinza com a logo de uma universidade tão desbotada de tanto lavar que as letras quase tinham sumido. Ela se sentou 3 cadeiras longe de mim, pressionou as palmas contra os olhos e fez um som que não era bem um soluço, mas era tudo que compõe um soluço, um som agudo e engolido, que ela conteve antes que virasse algo maior, porque estava num corredor público, e estava se segurando. Olhei para o outro lado, para lhe dar um momento. Depois ouvi ela puxar uma respiração longa e instável, e olhei de volta. "A sua família está aqui?" perguntei. Ela baixou as mãos e olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos nas bordas, e havia trilhas secas de lágrimas anteriores no rosto que ela não tinha se lembrado de limpar. Ela balançou a cabeça. "Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Sou só eu e meu pai." A voz dela estava firme o bastante, mas custou alguma coisa para ficar assim. "Ele está neste andar?" Quarto 417. Ela olhou para as próprias mãos no colo, os dedos entrelaçados, apertados um contra o outro com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. "Disseram que ele está estável agora. Disseram que ele vai precisar de muita fisioterapia, que as fraturas na bacia vão levar meses para curar direito e que pode haver alguns efeitos duradouros da lesão na cabeça que só vão saber quando ele estiver mais alerta." Ela parou, apertou os lábios. "Ele tem 67 anos e trabalha à noite. Trabalha à noite há 15 anos. Faz isso porque minha faculdade é cara, e ele nunca reclamou uma vez sequer, nem uma única vez. E alguma pessoa simplesmente..." A voz dela quebrou na última palavra, e ela pressionou as costas da mão contra a boca, forte, segurando o som para dentro. Não tentei preencher o silêncio com nada útil. Já sentei ao lado de gente suficiente em momentos difíceis suficientes para saber que o instinto de oferecer conforto com palavras costuma ser mais sobre o desconforto de quem observa do que sobre a necessidade de quem sofre. Simplesmente fiquei onde estava e deixei que ela tivesse o momento de que precisava. Depois de um tempo, ela abaixou a mão. "Desculpa", ela disse. "O senhor nem me conhece." "Você não precisa se desculpar", eu disse. "Você tem o direito de estar arrasada. Ele é seu pai." Ela olhou para mim com aquela expressão particular que aparece no rosto das pessoas quando elas estavam se preparando para ouvir alguém dizer para elas olharem o lado bom, e em vez disso, ouvem algo verdadeiro. O queixo dela tremeu uma vez, rápido. "Ele me ligou na terça passada", ela disse, "só para saber como eu estava. Ele faz isso. Liga no intervalo dele, às 2 da manhã, às vezes, só para ouvir minha voz." Ela expirou, trêmula. "Eu perdi a ligação. Estava dormindo. Só liguei de volta na quarta à tarde. Não paro de pensar nisso." "Ele sabe que você o ama", eu disse. "Como o senhor sabe disso?" "Porque você está aqui", eu disse. "Num domingo de manhã, num corredor de hospital. Você está aqui." Ela olhou para mim por um instante. Depois algo mudou no rosto dela. Não bem um sorriso, mas o reconhecimento de
Aquele suavizar involuntário e pequeno que acontece quando alguém diz algo que cai exatamente onde precisava cair. Ficamos sentados juntos por mais um tempo. Ela me contou o nome dele, Walter. Contou que ele trabalhava para a mesma empresa de instalações elétricas havia 22 anos, que conhecia cada prédio da rota dele pelo nome, que carregava uma fotografia dela no bolso do colete de trabalho e mostrava para quem quisesse ver. Contou que ele vinha tentando juntar dinheiro para ir à formatura dela na primavera, que vinha guardando R$ 150 por semana desde janeiro. Escutei tudo aquilo. Quando finalmente ela se endireitou e disse que precisava voltar, olhou para mim com uma franqueza que me lembrou o jeito como pessoas muito jovens olham quando decidiram confiar em você contra o próprio bom senso. Eu nem sei o seu nome, ela disse. Pensei no que dizer. Pensei em Thomas Bennett, juiz federal, aposentado. Pensei na gravação da câmera veicular sentada num servidor de nuvem com o rosto de Richard Whitmore nela. Pensei no que significaria, para aquela jovem, saber tudo aquilo agora, naquele corredor, antes que nada disso tivesse passado pelo sistema que precisava percorrer. Ninguém importante, eu disse. Só alguém que espera que o seu pai se recupere completamente. Ela segurou meu olhar por um momento mais longo do que pareceria casual. Depois balançou a cabeça, se levantou e voltou pelo corredor em direção ao quarto 417. Fiquei sentado no corredor por mais alguns minutos. O sistema de alto-falantes chamou um nome que eu não reconheci. Uma enfermeira empurrou um carrinho, o som das rodas contra o piso. Em algum lugar do corredor, uma porta se abriu e ouvi, ao longe, o som de uma televisão. Levantei, ajeitei o paletó e voltei para o elevador. Meu telefone vibrou no bolso quando as portas se abriram. O nome de Emily estava na tela. A mensagem dizia: Pai, a polícia veio na nossa casa hoje de manhã. Daniel está muito abalado. Podemos conversar? Entrei no elevador e apertei o botão do estacionamento. As portas se fecharam. No pequeno espaço quieto do elevador, li a mensagem dela de novo e senti a atração familiar que ela sempre exercia sobre mim. A atração de ser necessário por ela, que tinha governado tanto da minha vida, por tanto tempo, que às vezes eu esquecia que era uma atração e achava que era simplesmente gravidade. Digitei de volta. Me liga quando estiver sozinha. Não com o Daniel. Quando estiver sozinha. Depois guardei o telefone no bolso e dirigi para casa. Ela ligou às 11h19 e eu soube, pelo primeiro som da respiração dela, que estava no carro. As pessoas soam diferentes quando estão sozinhas dentro de um carro. Há uma qualidade no silêncio ao redor delas, meio fechada, meio acusticamente plana, e elas falam diferente também, como se o carro fosse uma espécie de confessionário que não pertence a nenhum lugar em particular. Emily já tinha me ligado do carro dela antes, em fases difíceis do casamento, e eu tinha aprendido a reconhecer aquela qualidade particular de sinceridade que vinha junto. Estou no estacionamento de um mercado na Pico, ela disse. Daniel acha que eu fui comprar café. Como você está, Emily? Um som saiu dela, que não era bem uma risada, nem bem um choro, algo comprimido e impotente, preso entre os dois. Como eu estou? Ela repetiu de forma plana, como se lesse uma frase numa língua estrangeira. Pai, 2 detetives foram na nossa casa às 8h30 hoje de manhã. Pediram para o Daniel ir prestar depoimento voluntário. Ele disse que precisava falar com o advogado dele primeiro, e eles saíram. Mas deixaram um cartão, e o cartão tem o nome do detetive, o que você ligou. Morales. Sim, eu disse. Daniel passou 1 hora ao telefone depois que eles saíram. A voz dela se tensionou. Ele estava falando sobre uma gravação, sobre algum tipo de arquivo digital. Ficava dizendo que a linha do tempo estava sólida, que os resultados do laboratório ainda não tinham voltado, que ainda dava tempo de... Ela parou. Ouvi ela apertar a mão contra o volante, um som surdo e macio. Pai, o que ele fez? Fiquei em silêncio com aquela pergunta por um momento. Do lado de fora da minha janela da cozinha, o gato de um vizinho fazia seu caminho lento por cima da cerca, indiferente a tudo. Emily, eu disse, preciso que você me escute com atenção. Não como minha filha agora, só como alguém que precisa ouvir algo verdadeiro. Mantive a voz firme. A evidência que me isenta já existe
e está nas mãos das autoridades desde ontem à noite. O que quer que Daniel esteja tentando administrar, já é tarde demais para administrar. A pergunta agora não é se a verdade vai vir à tona. A pergunta é onde você vai estar de pé quando ela vier. A respiração dela mudou. Mais curta, mais rápida. Ele me disse que era a única forma, ela disse, e a voz dela racho no meio da última palavra, abrindo a compostura que ela vinha segurando desde o momento em que discou. Disse que você era aposentado, que não tinha mais carreira para prejudicar, que seria uma multa pequena e algumas horas de trabalho comunitário, e que você entenderia que faria isso pela família. Um soluço rompeu, agudo e involuntário, do tipo que ultrapassa qualquer intenção de manter o controle. Eu quis acreditar nele, pai. Eu precisava que fosse verdade, porque a alternativa era que eu tinha sentado na sua cozinha e pedido para você, eu tinha olhado para você e dito, Emily, minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. Eu te disse que você não tinha mais nada a perder. Ela estava chorando de verdade agora, sem tentar esconder, a respiração vindo em puxadas irregulares. Eu disse isso para você, sentei em frente a você, na sua própria mesa, e disse isso na sua cara. E eu sabia que não era certo. E disse mesmo assim, porque o Daniel estava bem ali, e eu. Eu não soube como. Eu preciso que você faça uma coisa, eu disse. Só uma coisa. Você consegue? Sim. Quase inaudível. Não vá para casa e conte ao Daniel sobre essa conversa. Não apague nenhuma mensagem no seu celular. Não movimente nenhum dinheiro. Não assine nada. Não fale com ninguém sobre o que você sabe, exceto um advogado seu, próprio. Não o advogado do Daniel. Alguém que represente só você. Fiz uma pausa. E Emily? Se alguém do escritório do detetive entrar em contato com você diretamente, coopere de forma total e honesta. Você entendeu o que estou dizendo? Uma longa pausa. Ouvi ela tentando estabilizar a respiração, puxando devagar, soltando. Você está tentando me proteger, ela disse. Estou tentando garantir que você não piore as coisas para você mesma, eu disse. Há uma diferença. Beba seu café, eu disse. Vá para casa, haja normalmente e ligue para um advogado hoje, não amanhã. Depois que ela desligou, pousei o telefone virado para baixo na mesa e pressionei as duas palmas contra a superfície, sentindo a solidez dela. Meu peito doía daquele jeito particular que dói quando você ama alguém e não consegue absorver as consequências por essa pessoa, quando você chega no limite exato do que um pai consegue fazer. Pela janela, o gato tinha sumido. A cerca estava vazia na luz da tarde. Meu telefone vibrou. Morales. Uma única mensagem. Kevin Marshall veio. Está contando tudo. Até às 2 da tarde, eu já tinha recebido 4 ligações de Morales. Cada uma chegando como uma pedra lançada num lago parado. Cada uma mandando ondas para fora que mudavam a forma de tudo ao redor. A primeira chegou às 12h41. Kevin Marshall nos deu o nome do contato dele, disse Morales. Daniel Whitmore pagou em dinheiro R$70 mil, entregues no apartamento de Marshall em Culver City, na manhã seguinte ao acidente. Marshall teve a gravação editada pronta em 18 horas. Uma pausa. A velocidade disso nos diz que não foi pânico. Foi uma família que já tinha pensado no que fazer se algo assim acontecesse. Eles não improvisaram no escuro. Executaram um plano. Marshall entregou os arquivos originais. Morales continuou. Antes e depois da modificação. A comparação forense é inequívoca. A segunda ligação veio às 1h58. Helen Cross, disse Morales. O advogado dela negociou um acordo de colaboração hoje de manhã. Ela confirmou que foi abordada por uma mulher se identificando como assistente pessoal de Margaret Whitmore, R$40 mil em dinheiro, e uma declaração digitada para assinar e memorizar. A voz dele se manteve firme, do jeito que ficava quando ele relatava coisas que o deixavam com raiva. Também disseram a ela que o homem envolvido era um criminoso condenado. Isso não era verdade. Foi dito para tornar a colaboração mais fácil de aceitar. Fechei os olhos por um instante. Margaret tinha dito a uma mulher de 61 anos que eu era um criminoso, só para tornar mais fácil mentir sobre mim.
A terceira ligação veio às 3h22 e foi mais curta do que as outras. O Arbor confirmou hoje de manhã, disse Morales. Puxamos os registros do sistema de ponto de venda diretamente. Cada transação tem carimbo de horário vinculado ao número do cartão no momento do processamento. Não há nenhum registro de cobrança no seu cartão na data impressa naquela nota. Nenhum. Ele fez uma pausa. O sistema deles guarda os dados originais da transação, separados de qualquer cópia física. Quem alterou essa nota mudou o papel, mas não teve acesso aos registros internos do restaurante. Os registros não mostram nenhuma transação associada à sua conta, na data em questão. Cada prova, eu disse. Cada prova, uma por uma, ele disse. Depois da terceira ligação, fui para fora e me sentei na varanda. A tarde tinha esquentado, do jeito particular como os domingos de Pasadena esquentam em junho, uma luz dourada e sem pressa. Fiquei sentado ali e não pensei em nada útil por uns 10 minutos, o que foi o mais perto que cheguei de descansar desde a sexta-feira à noite. Foi quando Carol Simmons entrou pelo portão. Carol tinha 55 anos, era professora primária aposentada e morava 3 casas adiante havia 11 anos. Vestia roupa de domingo e carregava o celular com as 2 mãos, como se fosse algo frágil. Thomas, ela disse, subindo os degraus. Estive decidindo se devia te incomodar desde sábado de manhã. Decidi que devia. Ela me mostrou a gravação da câmera do pátio dela. Carimbo de horário, 1h05 da madrugada de sábado, 14 de junho. 2 pessoas devolvendo minha SUV e depois indo embora num carro menor. A luz do poste na rua Morango tinha pegado a mulher com clareza. Cabelo escuro, blusa azul clara. A blusa de Emily, a mesma que ela usava quando chegou à minha porta 6 horas depois. Carol endireitou a coluna, do jeito que mulheres fazem quando tomam uma decisão que sabem estar certa. Claro, ela disse, antes mesmo que eu terminasse de perguntar. Me diz para quem eu ligo. Liguei para Morales assim que ela saiu. Tenho uma vizinha com gravação de câmera residencial de 1h05 da madrugada de sábado, eu disse. Mostra Emily e Daniel devolvendo a SUV e elimina qualquer argumento de que Richard dirigiu de volta sozinho. Houve também a questão de Margaret e do juiz Okafor, da Justiça Estadual de Los Angeles, que tinha ligado para o escritório de Morales naquela manhã, relatando que Margaret havia deixado uma mensagem de voz pedindo que ele desacelerasse a investigação. Okafor tinha recusado imediatamente e denunciado a tentativa. Morales mandou uma mensagem às 6h47. Temos tudo. Absolutamente tudo. Amanhã de manhã, 7 horas. Não dormi bem naquele domingo à noite. Não por ansiedade. A inquietação que eu sentia era diferente disso, mais parecida com aquela sensação nas últimas horas antes de uma viagem longa, quando tudo já está arrumado e pronto e não sobra nada a fazer além de esperar o amanhecer. Fiquei acordado escutando o bairro se acomodar no silêncio. E em algum momento, por volta das 2 da manhã, me levantei, fiz um chá e sentei à mesa da cozinha com as luzes baixas, pensando nos 31 anos que passei em salas de audiência e na qualidade particular daquele instante, bem antes de um veredito ser lido, quando todo mundo na sala sabe que algo irrevogável está prestes a acontecer, e o ar fica tenso com isso. A manhã chegou do jeito que manhãs chegam depois de noites sem sono. Não gradualmente, mas de uma vez só, a luz simplesmente aparecendo nas bordas das cortinas, como se estivesse esperando. Meu telefone tocou às 7h03. Está feito, disse Morales. Sentei-me ereto na cadeira e pressionei o telefone contra o ouvido. Me conte. 2 viaturas chegaram à residência em Bel Air às 6h58. Richard Whitmore foi detido às 7h01. A voz dele estava cuidadosa e precisa, do jeito que ficava quando recitava fatos para registro. Ele estava na cozinha. Não resistiu. A esposa estava presente. Uma pausa breve. Ele pediu para ligar para o advogado. Foi informado que Harrison Webb tinha renunciado formalmente à representação e que precisaria contratar um novo defensor. Pensei em Richard na cozinha dele às 7 da manhã, seja lá o que ele usasse para começar o dia. No momento em que aquelas 2 viaturas apareceram na porta dele, pensei na expressão que ele tinha carregado até a minha sala de estar,
Aquela certeza absoluta de que as portas se abriam para ele, de que os sistemas se dobravam, de que o nome certo dito ao ouvido certo resolvia qualquer problema grande o bastante para importar. Daniel? Perguntei. Notificado formalmente sobre a investigação às 7h15, no prédio da empresa em Century City, disse Morales. Foi escoltado para fora do elevador por 2 detetives, na frente de cerca de uma dúzia de colegas. Outra pausa, mais curta. A assistente dele chorou. Aparentemente não fazia ideia. Eu não senti satisfação com aquilo. O que senti foi aquele cansaço particular que não vem do esforço, mas da tensão prolongada finalmente se soltando, como um punho que ficou fechado por tanto tempo que abrir dói. Tem mais uma coisa, disse Morales. Quando Daniel viu o mandado de prisão, especificamente a parte identificando o proprietário registrado do veículo e a origem da evidência principal, ele parou de andar. Simplesmente parou no meio do saguão e ficou ali. A voz de Morales mudou de tom, sutilmente. As palavras exatas dele, segundo o detetive presente, foram: como ele soube? Como aquele velho soube? A pergunta ficou pairando no ar entre nós por um momento. O que o detetive disse a ele? Perguntei. Nada, disse Morales. O detetive informou os direitos dele e sugeriu que ele os usasse. Depois de desligar, sentei à mesa e deixei a manhã entrar completamente na cozinha ao meu redor. A luz se movia pelo chão, do jeito que se movia todas as manhãs, indiferente e constante. E eu observei do jeito que tinha observado por 5 anos de aposentadoria tranquila. Só que naquela manhã parecia levemente diferente, não mais clara, mas mais limpa, de alguma forma, como se uma película tivesse sido tirada da janela sem que eu soubesse que ela estava ali. Meu telefone tocou de novo às 7h31. O nome de Emily na tela. Atendi antes do segundo toque. Ela não disse oi. O primeiro som que fez foi uma respiração cortada, o som de alguém que segurou algo enorme por tempo demais e, finalmente, na privacidade daquele único momento, deixou ir. Depois ela disse meu nome, não pai. Só o meu nome, Thomas, do jeito que ela não me chamava desde a adolescência. E a voz dela racho por completo na segunda sílaba, se espalhando em algo cru, sem defesas, inteiramente dela. Eu sei, eu disse. Sinto muito. Pai, eu sinto muito. Eu sinto tanto. As palavras saíram fragmentadas, mal formadas, empurradas através de lágrimas, que claramente vinham se acumulando, havia muito mais tempo do que aquela manhã. Emily, mantive a voz firme, para que ela não precisasse. Eu sei. Lá fora, um carro deu partida em algum ponto da rua e foi embora. As roseiras junto à cerca captavam a luz da manhã e a seguravam do jeito que sempre faziam, do jeito que Margaret sempre dizia que fariam. Vem aqui, eu disse. Quando você estiver pronta, vou colocar o café. Ela chegou às 9h12, e eu soube pelo som do carro na garagem que ela tinha chorado a maior parte do caminho. Abri a porta da frente antes que ela chegasse aos degraus da varanda. Vestia a mesma roupa do dia anterior, o moletom cinza, o jeans escuro e o cabelo solto e despenteado. Os olhos dela estavam inchados daquele jeito particular que não vem de um único episódio de choro, mas de horas dele, do tipo que deixa a pele ao redor dos olhos sensível e um pouco crua. Não carregava nada, nem bolsa, nem celular na mão. Tinha vindo sem nada, porque não tinha nada preparado para dizer. Ela parou no pé dos degraus da varanda e olhou para mim, e o queixo dela tremeu uma vez, forte, antes que ela apertasse os lábios e se controlasse com esforço visível. Eu não sabia mais para onde ir, ela disse. Você veio ao lugar certo, eu disse. Entra. Fiz café enquanto ela se sentava à mesa da cozinha, as 2 mãos em volta de um copo d'água, olhando para a superfície da mesa, como se estivesse lendo alguma coisa ali escrita que só ela conseguia ver. Não a apressei a falar. Me movi pela cozinha do jeito que fazia havia 30 anos, a sequência familiar de armário, gaveta e balcão, e deixei que a normalidade daquilo fizesse o que a normalidade faz na presença de alguém que está desmoronando. Ela mantém a sala firme. Quando eu pousei o café na frente dela, ela olhou para cima, os olhos se encheram na hora, e ela piscou forte contra isso. Pai,
ela começou. Ainda não, eu disse com suavidade. Vem comigo primeiro. Ela me seguiu pelo corredor até a porta do meu escritório. Tirei a chave do bolso, a mesma que eu carregava todos os dias havia 5 anos, a mesma que nunca tinha oferecido a ela, e destranquei a porta, empurrei e dei um passo para trás. Pode entrar, eu disse. Emily entrou na sala. Observei da porta. Ela parou 2 passos dentro e girou devagar, do jeito que a gente gira num espaço quando está tentando entender as dimensões completas dele. A luz da manhã entrava pela única janela atrás da minha mesa e caía sobre o cômodo numa faixa longa e limpa que capturava a poeira e a tornava visível. A sala não era grande, mas era plena, do jeito que vidas são plenas quando foram vividas com propósito e sem plateia. Os olhos dela foram primeiro para a toga. Estava pendurada num gancho atrás da porta, preta, comprida até o chão, com aquele peso e imobilidade particulares de uma vestimenta usada com grande deliberação, muitas vezes. Ela estendeu a mão e tocou o tecido com 2 dedos, muito de leve, do jeito que se toca algo num museu que não se tem certeza se é permitido tocar. Depois ela se virou para a parede. A comissão emoldurada em madeira escura simples, a linguagem formal da nomeação federal, o selo do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, meu nome na tipografia precisa dos documentos oficiais. Ao lado, uma fotografia, eu de toga, ao lado do juiz-presidente, no dia da minha posse. Os 2 olhando para a câmera com aquela expressão levemente formal que as pessoas usam quando entendem o peso do que está sendo registrado. A mão de Emily subiu e cobriu a boca. Ela se moveu até a estante. As pastas de processos, décadas delas, organizadas por ano, as lombadas rotuladas na minha própria caligrafia. A carta emoldurada do Departamento de Justiça. A fotografia da minha formatura em Direito, a mesma que tinha ficado numa prateleira da sala de estar, até Margaret decidir que deixava o ambiente bagunçado e a mandar para ali. E então eu mantive ali, porque gostava de ter aquilo por perto quando trabalhava. E então Emily encontrou a pequena caixa de madeira no canto da mesa. Olhou para ela, depois olhou de volta para mim. Balancei a cabeça. Ela abriu. Dentro havia uma medalha, o Prêmio de Excelência Judicial que recebi em 2011. Uma pequena ironia, já que eu era juiz federal, mas a comissão não parecia se importar. Debaixo da medalha, um envelope cor de creme, lacrado, com o nome de Emily escrito na frente, na minha própria letra, a caligrafia que eu usava aos 38 anos, antes da artrite começar seu trabalho lento na minha mão direita. Emily pegou o envelope. Olhou para minha letra na frente e o rosto dela fez alguma coisa para a qual eu não tinha nome, um desabar e um abrir acontecendo ao mesmo tempo. Do jeito que uma porta cai e a luz entra no mesmo instante. "O que é isso?" ela sussurrou. "Uma carta que escrevi para você quando você tinha 18 anos, eu disse. Nunca enviei." Ela virou o envelope nas mãos. O lacre ainda estava intacto. Ela olhou para mim, os olhos e os lábios apertados, e o rosto inteiro trabalhando contra si mesmo, lutando contra algo que lutava de volta com a mesma força. "Por que você nunca enviou?" Ela perguntou. Olhei para minha filha, na sala que eu mantinha trancada havia 5 anos, segurando uma carta que eu tinha escrito 14 anos antes e nunca tive coragem de enviar. E pensei em todas as respostas que eram verdadeiras, e em todas que eram só parcialmente verdadeiras. E decidi que, depois de tudo que tinha acontecido nos últimos 3 dias, ela merecia a mais simples delas. "Porque eu tinha medo", eu disse. "Vem, senta, vou te contar tudo." Emily ficou até o começo da tarde. Antes de ir embora, parou no corredor com o casaco nas mãos e olhou para mim com o rosto de alguém que finalmente largou algo que vinha carregando havia muito tempo e ainda não sabe bem como se mover sem o peso disso. "Vou ligar para um advogado hoje", ela disse. "O meu, não o do Daniel." "Ótimo", eu disse. "E, pai?" Ela parou. A mandíbula dela se moveu por um instante. "Eu sinto muito. Eu sei que já falei, mas preciso dizer de novo, porque uma vez não parece suficiente." "É suficiente", eu disse. "Vai fazer sua ligação."
Observei o carro dela sair da garagem e virar na Rua Morango, sumindo de vista. Depois entrei, lavei as xícaras e dirigi até a delegacia na Foothill Boulevard, onde Morales estava esperando por mim. 3 salas, 3 conversas, todas acontecendo dentro das mesmas paredes na mesma tarde. Cada uma isolada das outras por procedimento e por lei. Cada uma chegando ao mesmo lugar por um caminho diferente. Só soube o que aconteceu nas 2 primeiras salas depois, através de Morales, dos registros oficiais e, eventualmente, dos processos legais que se seguiram. Vou contar o que aconteceu nas 3, porque a forma disso importa. Daniel foi primeiro. O novo advogado dele, um defensor criminal chamado Greenberg, contratado naquela manhã, aconselhou-o a ouvir antes de falar. Morales colocou um tablet sobre a mesa entre eles e apertou reproduzir. O som que preencheu a sala foi a própria voz de Daniel, vindo pelo sistema Viva Voz da minha SUV, às 0h24 da madrugada de sábado, calma, precisa e completamente sem hesitação, dizendo ao pai para dirigir para casa, porque o carro estava registrado no nome do velho, e ninguém acreditaria nele. Daniel escutou a própria voz com as mãos apoiadas na mesa e o rosto sem fazer absolutamente nada. Quando a gravação terminou, Greenberg se inclinou e disse algo no ouvido dele. Daniel assentiu uma vez. Depois, falou por 2 horas. Deu a eles tudo: a reunião de planejamento, o pagamento em espécie a Kevin Marshall, a abordagem a Helen Cross através da assistente de Margaret, a nota adulterada. Explicou a linha do tempo em detalhes, corrigindo o próprio relato anterior em vários pontos, com a precisão cansada de um homem que entendia que a gravação tinha eliminado qualquer vantagem que a mentira pudesse ter lhe dado. Em vários momentos a voz dele quebrou, e ele pressionou os dedos com força contra a testa, e uma vez parou completamente por quase 1 minuto inteiro, olhando para o canto da sala. Quando Morales perguntou se, no momento daquela ligação, ele tinha entendido que o pai havia deixado um homem ferido na rua, Daniel disse que sim. Quando Morales perguntou se isso tinha afetado a decisão dele de aconselhar o pai a fugir, Daniel olhou para o advogado. O advogado não disse nada. Daniel olhou de volta para Morales. Não, ele disse, não afetou. A sala de Margaret foi diferente. Ela se sentou em frente a uma detetive chamada Ruiz, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, a postura tão composta quanto se estivesse presidindo uma reunião de comitê. Recusou-se a responder 17 perguntas. Aceitou um copo d'água e o segurou sem beber. O advogado dela interrompeu 11 vezes. Mas quando a detetive Ruiz colocou sobre a mesa a transcrição impressa da mensagem de voz que Margaret tinha deixado para o juiz Okafor, a mensagem em que Margaret usava o primeiro nome dele, mencionava uma gala beneficente que ambos tinham frequentado, e perguntava se ele poderia falar com alguém para desacelerar o andamento de uma determinada investigação, Margaret olhou para a transcrição por um longo tempo. As mãos dela sobre a mesa se apertaram levemente, depois relaxaram. Ela não confessou, mas parou de responder por completo, o que, à sua maneira, já era uma resposta. A minha sala foi a última. O próprio Morales conduziu. Ele fez perguntas claras e eu dei respostas claras, e não havia nada ali que exigisse de mim algo além do que eu já tinha fornecido. No fim, ele revisou as anotações e olhou para cima. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Ele perguntou. Alguma coisa que sinta que ainda não foi totalmente tratada. Pensei naquilo com sinceridade, do jeito que sempre pensava quando essa pergunta me era feita da bancada. É o homem no quarto 417 do Cedar Sinai, eu disse. Walter Sims. Seja qual for a sentença que resulte disso, peço que o tribunal seja informado de que ele trabalha à noite, que faz isso há 15 anos, que a filha dele está terminando a faculdade, que ele vinha guardando R$ 150 por semana para ir à formatura dela. Fiz uma pausa. Não estou pedindo nada em particular. Só quero que o registro saiba que ele não é um detalhe. Morales anotou aquilo. Depois pousou a caneta e olhou para mim com a expressão que eu tinha visto no rosto dele na noite em que soube quem eu era. Aquele realinhamento sutil. Aquela bússola interna encontrando seu norte próprio. Excelência, ele disse, e a voz dele carregava algo que não era bem formal,
nem bem pessoal, mas existia no espaço entre as duas coisas. Foi uma honra. Balancei a cabeça. O senhor fez o seu trabalho, detetive. Sob circunstâncias difíceis e com informações incompletas, o senhor fez do jeito certo. Isso importa mais do que imagina. Ele me acompanhou até a saída, pela recepção. Na porta, apertamos as mãos. O aperto dele foi firme e breve, inteiramente sem a encenação que Richard Whitmore tinha trazido para o mesmo gesto, 5 dias antes. Dirigi para casa através do trânsito do fim de tarde na rodovia 210 e as montanhas estavam visíveis acima da linha de neblina, claras, enormes e completamente indiferentes a tudo o que tinha acontecido lá embaixo. A notícia estourou enquanto eu preparava o café da manhã. Eu tinha a televisão ligada baixinho, do jeito que às vezes faço de manhã, não assistindo, só deixando que o som preenchesse a cozinha com o mundo seguindo em frente. E ouvi meu nome antes de ouvir a matéria, não Thomas Bennett, o outro nome, aquele que eu não ouvia dito em voz alta fora de um tribunal havia 5 anos. Virei do fogão e olhei para a tela. A manchete dizia: CEO do grupo Whitmore é preso. Gravação de câmera veicular derruba a defesa da família. Ex-juiz federal está no centro do caso. O apresentador descrevia a prisão, a gravação fabricada, os acordos de colaboração. Um correspondente em frente ao prédio da empresa em Century City relatava que uma reunião de emergência do conselho tinha sido convocada e que 2 investidores institucionais já haviam divulgado comunicados. O painel de ações no canto da tela mostrava as ações do grupo Whitmore em queda de 31% no pré-mercado. Atrás do correspondente, o saguão do prédio estava visível através do vidro e estava vazio de um jeito que grandes saguões corporativos nunca ficam numa terça-feira, a não ser que alguma coisa tenha dado muito errado lá dentro. Desliguei a televisão. Não senti triunfo. Não senti alívio. O que senti foi um cansaço profundo e específico. O tipo que não vem de fazer demais, mas de ter carregado algo pesado por tempo demais e só agora ter permissão para pousar. Sentei-me à mesa da cozinha com os ovos esfriando e pensei em Richard Whitmore de pé naquela mesma sala 4 dias antes, no terno caríssimo, me dizendo que tinha relações com pessoas no judiciário. Pensei na mensagem de voz de Margaret. Pensei na voz de Daniel na gravação, calma, imediata, inteiramente sem hesitação, dizendo ao pai que o carro estava registrado no nome do velho e que ninguém acreditaria nele. Meu telefone tocou às 9h47. Sr. Bennett, é a Jessica Sims. A voz dela estava diferente da última vez que eu a ouvira, no corredor do hospital, ainda cansada, ainda frágil nas bordas, mas carregando algo por baixo que não estava lá antes. Meu pai acordou de verdade hoje de manhã. Ele me reconheceu, pediu café e reclamou que o controle da televisão estava do lado errado da cama. Alguma coisa se moveu pelo meu peito tão rápido e completamente que meus olhos esquentaram antes que eu conseguisse controlar. Pressionei 2 dedos contra a ponte do nariz e respirei. Isso são ótimas notícias, eu disse, e minha voz saiu ligeiramente instável, o que não tentei corrigir. Ela se lembra do acidente, ela disse. Se lembra do veículo. Disse que olhou para cima e viu os faróis, e que não teve tempo. Uma pausa. Ele perguntou quem tinha garantido que a verdade viesse à tona. Disse que alguém deve ter feito isso, porque ele ainda está aqui, e a filha dele ainda está na faculdade. A voz dela quebrou suavemente na última palavra. Eu não soube o que dizer a ele. Diga a ele que alguém que entende o custo de ser deixado na rua fez com que isso não ficasse sem resposta, eu disse. Isso já basta. Depois que ela desligou, fiquei sentado à mesa por um bom tempo. Os ovos frios, a cozinha quieta, a luz da manhã se movendo devagar pelo chão em direção à minha cadeira, do jeito que sempre fazia, do jeito que faria amanhã e depois de amanhã, paciente e inteiramente indiferente a tudo o que tinha acontecido nas salas por onde passava. Ouvi o portão da cerca da frente abrir. Pela janela, vi Emily subindo o caminho. Ela se movia diferente do dia anterior, ainda cuidadosa, ainda encontrando o próprio equilíbrio num terreno novo, mas ereta. Carregava um pequeno buquê de flores amarelas, claramente compradas no mercado perto da rodovia,
porque o papel ainda tinha a logo da loja e ela não tinha se dado ao trabalho de tirar. E de alguma forma isso tornava o gesto mais real do que se ela tivesse tirado. Ela olhou para cima e me viu pela janela. Levantou as flores de leve, um gesto pequeno e incerto. A pergunta ali era simples. Isso está bem? Isso é suficiente? Levantei e abri a porta da frente. O café está fresco, eu disse. Ela entrou. A sentença foi proferida no dia 9 de dezembro, no Tribunal Estadual de Los Angeles, adiantada pelo fato de os três terem se declarado culpados em outubro, poupando a corte de um julgamento. Um prédio diferente daquele onde eu tinha feito meu juramento, e um sistema diferente, mas a mesma cidade, e a mesma ideia do que a justiça deveria parecer quando funciona do jeito certo. Sentei na plateia, não na bancada, não na mesa da acusação. Na plateia, como qualquer um que tivesse vindo assistir o sistema fazer aquilo para o qual existe. Richard Whitmore recebeu 8 anos numa penitenciária estadual da Califórnia. Penas consecutivas, fuga de local de acidente com vítima, direção sob efeito de álcool causando lesão corporal grave, destruição de provas. O tribunal determinou reparação de R$4 milhões pagáveis a Walter Sims e sua família. O grupo Whitmore já havia se dissolvido 4 meses antes. Não sobrou nada daquele império, exceto a dívida que ele devia às pessoas que tinha machucado. Daniel recebeu 4 anos. A colaboração dele rendeu alguma consideração, mas fabricar provas contra um homem inocente não é o tipo de erro que a colaboração consegue reparar por completo. Margaret recebeu a multa criminal máxima prevista, uma pena suspensa de 2 anos, 500 horas de trabalho comunitário e 3 anos de liberdade condicional formal. O tribunal também determinou que ela pagasse multas e taxas legais substanciais, elevando a responsabilidade financeira total dela a R$1.400.000. Ela sentou durante toda a audiência com a mesma postura composta que carregava para dentro de qualquer sala em que eu já a tinha visto entrar. Kevin Marshall recebeu 2 anos, reduzidos pela colaboração. Helen Cross recebeu pena suspensa e serviço comunitário. Quando o último veredito foi lido, não senti nenhuma onda de satisfação, nenhum triunfo particular, só um reconhecimento quieto e assentado, a sensação de um nó que tinha ficado apertado por muito tempo, finalmente se soltando. Depois, vi ele no corredor. Walter Sims estava de pé perto da parede do fundo, uma bengala na mão direita e Jessica ao lado dele. Estava mais magro do que eu tinha imaginado, um homem esguio e cuidadoso, com a dignidade particular de quem sobreviveu a algo sério e não fez nenhuma encenação da sobrevivência. Ele me viu. Atravessei o corredor. Apertamos as mãos. O aperto dele era firme, com a força de quem trabalhou com as próprias mãos por décadas, e ainda a carregava. Não trocamos palavras. Não havia nada que precisasse ser dito que o aperto de mão já não contivesse. Jessica olhou para mim por cima do ombro do pai. Os olhos dela estavam cheios. Ela articulou 2 palavras, sem som. Obrigada. Dirigi de volta para Pasadena naquela tarde de dezembro, estacionei na garagem, fiquei sentado no carro por um momento antes de entrar. Tinha movido minha comissão judicial do escritório para a entrada da casa. Não para visitas, para mim mesmo, para que toda manhã, ao passar pela porta, eu a visse não como uma credencial, mas como um lembrete do que tinha prometido. E no fim, tinha cumprido. Emily estava na varanda quando contornei a lateral da casa. Tinha entrado pelo portão, coisa que voltara a fazer nos meses seguintes, e estava sentada na minha cadeira com uma caneca nas 2 mãos, observando a luz mudar sobre os telhados. Ela olhou para cima. Como foi? Ela perguntou. Do jeito que precisava ser, eu disse. Sentei-me ao lado dela. O sol descia por trás das montanhas de San Gabriel, levando a luz junto, deixando aquele azul profundo e particular do céu que dura só 20 minutos antes de virar noite. As roseiras de Margaret estavam nuas junto à cerca, só hastes, só espinhos, mas voltariam na primavera. Sempre voltavam. Emily estendeu a mão e a pousou sobre a minha. Ficamos assim enquanto o céu escurecia e a luz da varanda da casa vizinha acendia e o bairro se acomodava na noite.
Pensei num homem com uma bengala e olhos cuidadosos que tinha sido deixado numa rua e se levantado mesmo assim. Pensei em R$ 150 guardados toda semana para uma formatura. Pensei em 4 segundos numa gravação. Eles tinham olhado para um homem quieto numa casa modesta e decidido que o silêncio era tudo que ele tinha. Estavam errados. Silêncio não é vazio. Às vezes, é o espaço onde a verdade espera até estar pronta para falar. A coisa mais poderosa que eu já possuí nunca foi um título, uma comissão ou uma carreira construída ao longo de 3 décadas. Era mais simples do que qualquer uma dessas coisas. Era a capacidade de ficar de pé numa sala cheia de gente me dizendo quem eu era e saber que estavam enganados. Eu não os derrotei. Não precisei. A verdade fez isso. Eu só me recusei a ficar no caminho dela. Contei essa história porque eu a vivi, e porque acredito que alguns de vocês estão vivendo alguma versão dela agora. Aqui está o que eu sei. Dignidade não é algo que as outras pessoas concedem a você. É algo que você segura ou entrega. Eu quase entreguei a minha, não a Richard Whitmore, não a Daniel, mas a mais antiga pressão que uma pessoa pode enfrentar. Família dizendo que amor exige silêncio diante da verdade. Não exige. Acredito que certos momentos são colocados diante de nós, não para nos quebrar, mas para nos mostrar exatamente quem somos. Aquela noite, de pé na minha própria casa, ouvindo minha filha me dizer que eu não tinha mais nada a perder, foi um desses momentos. Eu escolhi não ceder. É assim que a vingança familiar se parece na vida real. Quieta, paciente, uma porta trancada e 60 anos sabendo exatamente quem você é. Não deixe que as pessoas que se beneficiam da sua invisibilidade convençam você de que a invisibilidade é tudo o que você tem. Porque essa vingança nem sempre é barulhenta ou dramática. Às vezes é uma câmera gravando no escuro e um homem que simplesmente se recusou a mentir. Esse é o coração de toda história de família que vale a pena contar. Não a queda dos poderosos, mas a resistência silenciosa de quem eles subestimaram. Toda história assim começa do mesmo jeito, alguém sendo informado de que não tem mais nada. Thomas tinha tudo. Ele simplesmente escolheu não mostrar. E quando essa vingança finalmente chega, ela não vem com barulho. Vem com evidência, do tipo que sempre esteve ali, esperando.